Senhor Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Primeiro, não fique assustado com as informações aí no quadro não, viu? Isso é só para pontuar, para a gente ter assim um caminho para não se perder no meio. Mas se a gente conseguir tocar nisso aí, vai ser de muito proveito para a gente poder amar mais o Senhor. Então eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Efésios, no capítulo 2, versículo do 11 ao 22, onde a gente vai desfrutar da palavra do Senhor que diz respeito a Israel e a igreja como um único e novo homem. Os irmãos são sabedores que a gente começou no Senhor desfrutar semana passada, mas ainda estamos completando hoje, né? Se bem que não vai dar, mas é muita informação, então a gente tem que ir pontuando. Então, Efésios capítulo 2, versículo do 11 ao 22. Senhor Jesus, todos acharam? Portanto, lembrai-vos de que, outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Esse contexto é os gentios e os judeus que são unidos pela cruz de Cristo. Naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, vós foste aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e a paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Não é a um Deus, irmãos, é a um Pai, certo? Não é só a um Deus, mas a um Deus Pai. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Louvado seja o Senhor. Eu queria que os irmãos abrissem também Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. E antes de ler, tudo, irmãos, que o Senhor nos dá, tudo que o Senhor nos dá na sua palavra, na nossa comunhão, eu creio que é revelado em versículos que vamos ler agora. Tudo, até mesmo essa palavra, esse mapa, tudo. Se a gente não tiver a consciência disso que está escrito aqui em Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 ao 3, né, a gente corre um risco de se desviar do propósito. Ele diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra deste livro. É isso que está escrito aí? Da profecia. Isso é a palavra e o testemunho de Jesus. Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Senhor Jesus, queremos ser aqueles que ouvem e guardam, Senhor, porque o conhecimento sem a tua pessoa, ele é vaidade, Senhor. Ele é morte. Nós não estamos aqui para ensinar Deus, nós estamos aqui para desfrutar do Senhor. Tu tens um plano, Senhor, e o Senhor se revela na tua palavra.
E o Senhor tem mostrado a teus santos ao longo das eras, Senhor, o teu plano maravilhoso, com o único intuito, Senhor, de nos tornar os teus filhos, essa grande família, tudo imagem e semelhança do Senhor. Obrigado por ter nos incluído nesse plano, Senhor, e que essa manhã possamos sair daqui, Senhor, com essa consciência, Senhor, que todo conhecimento é para te conhecer, é a tua revelação, para podermos ter esse relacionamento cheio de amor com o Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém. Então, irmãos, a gente vê que o livro do Apocalipse ele é composto de coisas, né? De selos, de trombetas, de taças, e ali muitos até têm medo desse livro, outros usam até mesmo na forma de conhecimento, mas negligenciam o que está escrito no primeiro versículo, revelação de Jesus Cristo. Então é isso que esse livro quer dizer, ele quer revelar uma pessoa. Ele não quer nos dar conhecimento, ele não quer nos tornar mestre em divindade, em teologia, em doutorado nele, não. Ele quer que a gente conheça ele. As coisas são aparentemente complicadas, porque muitas vezes a gente quer observar segundo os nossos conceitos, mas quando a gente tem a mente do Espírito, aí a conversa muda, que é o que a gente espera que a gente hoje possa desfrutar, né? Então, a gente viu lá em Efésios, voltando, que o Senhor, ele tem um plano maravilhoso. Eu vou tentar resumir o máximo para os irmãos que não estavam domingo aqui e também para os que estavam, né? O Senhor, ele deu uma promessa para Abraão, deu uma promessa para Isaac e deu uma promessa para Jacó, não é? Eu vi, até escutei a mensagem, os irmãos que puderem vai ajudar mais, né? Então, o Senhor deu uma promessa para Abraão, deu uma promessa para Isaac e deu uma promessa para Jacó. Que promessa foi essa? A promessa que ele teria muitos descendentes, para Abraão uma nação e a multidão de nação, não é isso? Que eles seriam próximos, seria grande, seria como a areia da terra, as estrelas do céu. E essa foi dada a Abraão, foi dado a Isaac e foi dada a Jacó. Abraão dormiu, Isaac dormiu, e essa promessa foi cumprida, honrando os dois que dormiram, e também Jacó, mais em vida, em Jacó. E quando foi que ele foi cumprida? Lá a gente viu, se lembra, a plenitude dos gentios, né? Foi a promessa feita a Jacó, lá em Gênesis 35, quando ele disse que de ti viria uma multidão de povos, que no original, na raiz original, é a plenitude dos gentios, né? E que ele seria fecundo e frutífero, né? E essas palavras ficaram guardadas no coração de Jacó. E passou-se, e aí a gente tem aprendido que da seca, aquela coisa toda de José, que foi posto lá no Egito, e manda buscar o pai, depois que se revelou para os irmãos, e ali chega Jacó, né, no Egito. E ali já, a gente leu a semana passada, que ele já estava com a luz dos olhos, já não via mais, e José vinha com os dois filhos, avisaram a ele com muita dificuldade se sentou na cama, e José, trazendo os dois filhos para que ele abençoasse, apresentou a Jacó os dois filhos, foi isso? Então, quando apresentou a Jacó os dois filhos, apresentou o primogênito colocando na mão direita, que é Manassés, e apresentou o segundo, que era Efraim, colocando na mão esquerda. E aí, quando ele falou do nome, imediatamente Jacó disse que já não era mais filho dele, mas agora era filho dele, porque Jacó entendeu, né, que não era Manassés que deveria receber a bênção, mas sim Efraim. Por quê? Porque a raiz do nome Efraim significa fecundo e frutífero. Então, naquela hora, Jacó percebeu, né, que a promessa que Deus tinha dado a ele, né, e a seu avô e a seu pai, se tornaria real através da linhagem de Efraim, não é isso? E aí ele pega e troca as mãos. Ele viu que em Efraim cumpria a promessa dada a eles, né? E ali se foi. E de Gênesis até Reis, quando a gente pulou, né, a gente vai ver que em Reis, 1 Reis capítulo 12, o Senhor tem um episódio lá, a partir do versículo 24, que diz que Roboão, né, e Jeroboão, eles intentaram guerra por causa daquela divisão do reino, e o Senhor aparece através do profeta e manda dizer que eles não iam brigar irmão contra irmão e que cada um voltasse para sua casa, porque a divisão do reino, quem fez aquilo foi ele. E ele diz claramente, fui eu que fiz isso. Volte cada um para sua casa.
E no capítulo 11 de 1 Reis, a gente vai ver que antes disso acontecer, quando foi dado as 10 tribos a Jeroboão, é dito claramente que Jeroboão vinha lá numa parte do deserto, encontrou com um profeta, e o profeta pegou a capa, rasgou em 12 pedaços, pegou 10 e deu a ele. E disse que a partir daquele momento, o Senhor estava dando as 10 tribos de Israel na mão de Jeroboão. E a palavra começa, 1 Reis capítulo 11, dizendo Jeroboão Efraimita. Não é? Então, o Senhor deu o reino do norte, o reino de Israel, das tribos de Israel, das 10 tribos, a um efraimita. E a gente começa a ver toda essa linhagem, e ali foi rachado o reino em 2 casas, a casa de Judá e a casa de Israel. E desse episódio até a cruz do Senhor, nós vamos ver falando casa de Judá, casa de Israel, casa de Judá. Casa de Judá ficou na base de Jerusalém, com Judá e Benjamim, né? Eu estou fazendo esse resumo, viu, irmão? Só para a gente entrar logo. E Judá ficou com Benjamim. Paulo, lá em Filipenses, diz que é judeu da tribo de Benjamim, porque só quem é judeu é quem é da tribo de Judá, não é? E Benjamim, que ficou sendo uma lá na base da unidade em Jerusalém. E o Senhor dispersou as 10 tribos pelo mundo para poder nos alcançar, né? Então esse povo foi disperso pela face da terra, foi espalhado, que é o que a gente vai ver, que já foi desde o contexto anterior, desde a nossa criação, o Senhor já tinha isso no coração, que é o que a gente vai ver aqui. Então, o Senhor espalhou em Oséias capítulo 1, depois eu encorajo os irmãos a ler, os irmãos vão entender muito. Oséias capítulo 1 vai dizer exatamente que o Senhor lançou para fora porque não era povo, mas trouxe de volta porque queria esse povo para si. Bota até o nome das filhas de Oséias, referente a esse negócio aí. Então, isso é o contexto que a gente está, um Deus procurando a gente e a gente correndo desse Deus. Um Deus que tenta nos colocar no processo de equidade e nós fugindo dele, cometendo a iniquidade, que é a separação do Senhor e, consequentemente, os pecados. Então, a gente vê toda essa história, um Deus que tem um povo escolhido, tira da tribo racha um reino, tira das 10 tribos de Israel, coloca um gentil para governar. Você começa a ver todo o trabalhar desse gentil nessas tribos, que quando você vem para o modus operandi da religião é o mesmo, né? É colocando adorações para desviar o povo do foco de Deus. Quando você vê o modus operandi é a mesma coisa, né? E Jerusalém, Benjamim lá, e Judá e Benjamim em Jerusalém. Pronto, esse é o contexto. Então, o Senhor começou a dizer agora que Israel e a igreja está no coração do Senhor, né? Desde que a gente começou a ver, eu não vou para antes de Noé, eu vou até de Noé para cá, que é para a gente entender. Noé, se a gente for para o capítulo 10 de Gênesis, para a gente entender, capítulo 10 de Gênesis, ele diz o seguinte, Gênesis capítulo 10, ele diz da seguinte forma, 10, 30 e... é o último versículo, 10, Gênesis capítulo 10. Isso, 10, 32. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas nações da terra, né, depois do dilúvio. Então, o Senhor está dizendo que da descendência de Noé vem todas as nações, vem todo o povo depois do dilúvio, né? A gente vai ver que o Senhor criou a gente, que foi que ele disse lá em Gênesis capítulo 1, quando ele criou a gente, no 1:26. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Né? No versículo 27, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e disse, sede fecundos, frutíferos, né? Multiplicai, enchei a terra, né? E sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Isso é o que está no coração de Deus. Né? E a gente vai ver aqui, ele fazer a mesma coisa com esses 3 filhos de Noé. Ele antes de Cã, o episódio de Cã, ele abençoou os filhos e disse a mesma coisa, ó, vamos embora,
porque agora vocês vão povoar a terra. Então, a gente aprendeu, e que não está errado, que a linha da bênção está em Sem, não é isso? A linha da maldição está em Cã, e a linha, cadê Jafé? Do convite para ir para a tenda de Sem está em Jafé. A gente tem aprendido que não foi só por causa do episódio da embriaguez de Noé. Não foi porque no livro de Deuteronômio, seus irmãos, eu botei os versículos para os irmãos depois e atrás, porque senão a gente não vai ter tempo. Se você for para o livro de Deuteronômio, que é a repetição, que é o refalar de Deus, no capítulo 30, 15, 21, você vai ver que Deus fez isso. Ele colocou a bênção e a maldição. E convida a todos para vir para a bênção. Ele diz claramente que toma os céus e a terra hoje, diante de ti, que te propus a bênção e a vida, né? A morte e a maldição. Escolhe, pois, ele convida a vida, para que viva tu e tua descendência. Não é? Então, Noé, ele teve esses 3 filhos. E aí, os africanos, os irmãos africanos, para a gente entender, eles são amaldiçoados hoje porque estão na linhagem de Cã. Mas eles estão amaldiçoados na linhagem de Cã até não se converterem. Até não se converterem. A gente não pode engessar isso, que todos que são de Cã estão amaldiçoados, que todos que são de Sem estão abençoados, e que todos que estão em Jafé, eles são convidados e vão vir. E a gente vai ver isso agora aqui, que não é verdade. Por quê? Eu não botei toda a genealogia, depois os irmãos vão para Gênesis 10, que fica melhor, estudem isso, que Daniel capítulo 6, 7, 8, 9 e 10, que também vai ajudar muito. Ele vai dizer o seguinte, que Sem, desse Sem aqui, nasceu Elão. Esse Elão também está lá em Daniel. Esse Elão hoje, ele é o Oriente Médio. Então vamos ver quem é que está na linhagem de Noé. Desse Assur, que a gente vê aqui, tá certo? É a Síria. Desse Arã, é a Síria. São distintos, viu? Síria e a Síria. Desse Sem aqui, vem Abraão. E de Abraão vem 2 descendentes, Isaque e Ismael. Isaque de Sara, que gera Israel e Edom, e Ismael, que gera as 12 tribos. Nós vamos ver aqui que nem todos que estão na bênção e são descendentes, tá certo? Vão estar na bênção, porque eles vão passar para Cã. Então Cã é a linha da maldição, Sem é a linha da bênção, e Jafé é os convidados para virem para Sem. Só que a gente vai ver que num determinado curso da história, a Síria deixou de ser bênção e passou a ser maldição. Porque foi um povo que Deus levantou, tá certo? Para ir de encontro a Israel o tempo todo. A Síria, a mesma coisa. O Oriente Médio não precisa nem dizer. Todos que estão no Oriente Médio estão amaldiçoados? Não. Não estão. Todos que estão na Síria hoje, que é o império hoje assírio, que é a Turquia, por ali, todos estão amaldiçoados? Não. Né? E os sírios hoje, todos estão amaldiçoados? Não. Se você ler Isaías 19, no 24, você vai ver que não. Né? Ele vai dizer exatamente isso. Ismael, assim como Isaque, ele teve 12 tribos. Isso você vai ver lá em Gênesis capítulo 25. Ele teve 12 tribos, tá certo? E foi da escrava Agar. Descendente de Noé, Sem e Abraão, linha da bênção. Onde é que a maioria dessas 12 tribos estão hoje? Estão na linhagem de Sem? Eles estão na linhagem de Cã. Por quê? Porque essas 12 tribos, Gênesis 25, vai dizer que eles se uniram a Misraim, que é o Egito, para se aliar ao povo do Egito e fazer o que fez com os nossos irmãos 430 anos. Aquele sofrimento todinho, não era só o Egito não. Leia lá em Gênesis que você vai ver. É os ismaelitas que foram descendentes de Agar, que voltaram para a terra de Misraim e lá se juntaram com os egípcios para massacrar nossos irmãos de Israel. Uma descendência abençoada, mas que escolheu o seu caminho. Escolheu o seu caminho. Vemos aqui em Cuxi, Cã. Desse cidadão aqui,
vem Misraim, que quando você vê lá na sua Bíblia é o Egito, tá certo? Desse Misraim vem 6 antes dos Cafto, alguma coisa, eu não me lembro agora, que é os filisteus. Olha só. E vem esse cidadão aqui, que é o Nimrod. Quando a gente leu em Gênesis que o Senhor espalhou a gente por toda a terra, quando chega em Gênesis 11, esse cidadão que pega os princípios de Deus, que é Satanás, inverte, por isso que às vezes ele tem muito sucesso nas coisas. O que é que ele faz? Ele pega e inverte. Deus disse que Cã estava amaldiçoado, quem escolhesse viver por ele. Disse que Noé, que Sem tinha a bênção, e que Jafé estava convidado para vir para Sem. Mas esse cidadão aqui, quando você vai ler lá em Gênesis 11, tá certo? Ele disse, não vamos se espalhar não. Que conversa é essa de a gente ser espalhado pelo mundo inteiro? E eles vieram de onde? Quando você vê lá, eles vieram do leste. E que quando você vai ver lá a saída de Caim da presença de Deus, ele foi para o leste do Éden. E esse povo aqui, de Nimrod, vem do leste do Éden. E lá ele diz, não, a gente não vai se espalhar. Por que a gente não vai se espalhar? Porque a gente não precisa disso, a gente vai tornar, o nome da gente é célebre, forte, famoso. E a gente vai ganhar uma terra que vai chegar até o topo do céu. E eles eram um. E o Senhor desceu e confundiu. E ali fez o quê? Espalhou, mostrando que o princípio do Senhor, Jó disse que os propósitos de Deus não podem ser impedidos, embora as pessoas se levantem, como esse cidadão aqui, para fazê-lo. E esses contextos que a gente está aplicando, irmãos, é para saber onde a gente está. A pergunta hoje é para eu fazer assim, onde eu estou? Porque eu posso estar em Sem, tá certo? E daqui a pouco estar em Cã. Deu para entender? Por quê? Porque a gente vai passar para esse outro aqui, ó, Canaã. Desse Canaã vem os Zeus, ó, que está na linha da maldição. Portanto, quem está em Sem e vive nos Zeus, vai terminar em Cã. Quem vive nesse cidadão e vive nos Zeus, vai terminar em Cã. E agora, depois de Canaã, que vem Jafé, que é o convite para ir para Sem, você vai ver Madá e Javã, de mundos eu botei só para a gente ter uma ideia, que são os medos e os gregos. Esses cidadãos foram convidados a serem abençoados em Sem, mas eles pegaram e foram para onde? Foram para cá, ó, peça e graça, para a estátua da Babilônia. Ó. Isso aqui é aquela estátua de Nabucodonosor de Daniel 1, Daniel 2 eu acho, né? Daniel 2. Isso aqui, ó, aquela estátua da Babilônia, eles ao invés de escolherem vir para Sem, eles vieram para Cã, porque eles agora foram, a Pérsia e a Grécia foram guerrear contra o povo de Deus. E eles estão na linha, que a gente vai pegar depois de Gog e Magog, que é a linha do anticristo que vem para cá, ó, de Edom. Onde está? Você vai ver Gog e Magog é descendente lá de Jafé, que convidado para ir para a bênção, né, e vai terminar na maldição, porque vai se juntar com as nações contrárias a Deus para se voltar contra o povo de Deus, que já fazia isso na antiguidade com Israel e agora vai fazer conosco. Então, se você ler Daniel capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, eu encorajo, porque você vai ver o que é que vai acontecer com a gente no final dessa era. O Senhor diz claramente lá que Ele vai se levantar, vai prevalecer contra a gente, vai fazer injustiça contra a gente, vai matar a gente pelo período de tempo. A gente já está vendo isso, a prefiguração disso. Então, irmãos, o que é que eu creio que o Senhor quer nos ensinar? É que Ele tem um plano maravilhoso e que Ele não determina a condenação de ninguém. Pelo contrário, Ele determina a salvação de todos. Você escolhe o caminho que você quer ir. Porque para cada um deles, se você ler o profeta Ageu, você vai ver ele chegar para Israel e dizer, você está pensando que só é você que eu protejo? Você vai ver ele protegendo os filisteus, você vai ver ele protegendo a Síria. Você vai lá em 2 Reis, capítulo 5, você vai ver pegar um general sírio, Naamã, que não conhecia nem quem é Deus. E você vê lá o contexto dizendo que Deus lhe dava muita vitória ao rei da Síria. Não é? Então, ele estava na maldição, aquele Naamã, estava na maldição, né? E aí, quando aconteceu aquele episódio, que ele toma aquela decisão, dizendo, nunca mais eu me prostro para o Deus, e me perdoe o Senhor quando eu fizer por causa
do rei que eu sirvo, que apoia no meu braço. Então, naquela hora, ele saiu daqui e passou para cá, ó, um general sírio. Como você vai ver gente daqui indo para... Como você vai ver Jafé convidado para ir para as bênçãos, mas vindo para Cã. E Nimrod quis exatamente inverter. Deus disse, ó, bendito seja Sem, maldito seja Canaã, e Jafé habite nas tendas de Sem. Não foi isso? Ele quis pegar Jafé e Sem e colocar em Cã. Ele quis inverter. Quando disse, não vamos ser espalhados, não, vamos exaltar os nossos eus. Vamos tornar célebre os nossos eus. Agora eu pergunto, irmão, esse princípio só foi aqui ou a gente vê esse filme hoje? Então nós somos convidados a estar na linhagem da bênção. Mas quando nós buscamos viver no nosso eu, nós vamos para a linhagem da maldição. A linhagem de Noé é um plano espiritual para dizer a condição humana e a gente olhar para um quadro desse e perguntar onde é que eu estou. Onde é que eu estou? Eu posso não ter nascido da linhagem, mas hoje, nem nós, mas nós hoje temos a promessa que nós somos judeus. Porque a nossa circuncisão foi feita pelo Senhor, não foi feita com mãos humanas. Lá em Romanos. Então, esse é o contexto. Para essa igreja desfrutar, o Senhor já tinha dado a nossos irmãos de Israel. E a gente falou das duas casas de Israel, que até a cruz, a gente vai ver casa de Judá e casa de Israel, que também pode ser entendida por Efraim. Quando a gente vê Efraim na Bíblia, é a mesma coisa. Porque aqui são 10 tribos governadas pelo gentio, que é Jeroboão, um efraimita. Então, eles ficam... Os irmãos lembram não da semana passada que a gente leu aqui? Ezequiel 37. Ele diz assim, ó, a partir do 15: veio a minha palavra do Senhor dizendo, tu, pois, filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele para José, pedaço de madeira de Efraim, e para todas as casas de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro. Isso aqui já era uma profecia do que o Senhor ia fazer na cruz, né? Ajunta uns aos outros, fazes dele um só pedaço, para que se torne apenas um na tua mão. Acabamos de ler isso em Efésios 2. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não nos revelará o que significa estas coisas, tu lhe dirás, assim diz o Senhor Deus, eu que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de... Isso foi Jacó que viu. Pedaço de José, que esteve na mão de Efraim, filho de José, que Jacó detectou, certo? Das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Então, esse reino aqui que foi dividido, demonstra o amor do Senhor por nós. Por quê? Porque ele teria que alcançar o mundo gentílico. E ele comprova isso, Paulo sabia disso quando viu em Romanos 11 o enxerto das oliveiras. Então ele teria que pegar a raiz de Israel e disseminar pelo mundo inteiro. Passou anos, muitos anos, para que houvesse a cruz, o cruzamento, a relação, para que os genes de Israel fossem espalhados pelo mundo inteiro, para num determinado momento ele trazer tudo. Isso na posição física, de uma linhagem física, mas agora ele tornou isso uma linhagem espiritual quando juntou na cruz. Porque começou a partida do reino lá em 1 Reis. Ainda faltava muito tempo para a cruz ser consumada. Então isso é o que mostra, irmãos, é o amor do Senhor por mim e por você. Ele precisava partir um reino. Ele precisava fazer isso. Né? Buscar um povo iníquo que vivia à parte, sem querer nada com ele. Deixar 2 tribos por amor a Davi e vir buscar 10. Pegar um camarada que não tinha nada a ver com a linhagem de Israel e colocar como rei das 10 tribos de Israel. Aí ele fez isso. E a esse povo deu esse ciclo aqui, que hoje vai ser
cumprida e comemorada pela igreja, que é a festa da Páscoa, dos pães, das primícias, do Pentecostes, das trombetas, expiação de pecado e tabernáculo. A gente viu. E o que é isso que tipifica? Essas festas eram cumpridas por Israel para que gerasse uma consciência de natureza. O que o Senhor queria era uma consciência de natureza de quem eles eram. E aí dava, porque ele queria muito servir o Senhor, e o Senhor só queria que eles soubessem quem eles eram. E aí a mesma coisa que ele quer com a gente. A Páscoa, ele nos tirou do Egito. É a saída do Egito aqui, o tamanho aqui não tem mais nem onde botar. A saída do Egito aqui, ó, Páscoa. Foi quando ele nos tirou, que foi, né? Aí a gente fez até aquele mapazinho a semana passada, que era no final do dia 14, no dia imediato, que era no finalzinho do dia, dia 15, até o dia 21, começavam os pães asmos. Tudo que era fermento era tirado. Então, nos tirou, né, do pecado. Por quê? Se lembra lá do reino? Tem mais nenhum de escrever. Vou comprar um quadro maior, viu? O reino que Paulo disse lá em Romanos, quando ele está falando exatamente de comida, daquela dissensão que está havendo, ele diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, alegria e paz. Porque Paulo escreveu isso? Ele percebeu que no ciclo das festas, Paulo fala muito, Coríntios, ele fala associado a Páscoa com os asmos, ele é o nosso cordeiro pascal, por isso comamos os asmos da sinceridade, porque ele é as nossas primícias. Ele fala isso direto. Então, Paulo, ele diz que o povo, quando estava na Páscoa, lá no Egito, aqui, ó, com os ismaelitas, eles não tinham paz, vivia na aflição, na fornalha ardente do Egito, não tinha justiça, ele era muito injustiçado, né? E, consequentemente, não tinha alegria. Vi a angústia do meu povo, por isso desci para salvá-los. Então, era isso aqui que o povo não tinha. E aí ele estabeleceu agora o ciclo da festa para esse povo voltar a conhecer quem eles eram pelo chamamento. Então tirou do Egito, estabeleceu os asmos para que eles pudessem comer as coisas sem fermento. E agora, no terceiro dia depois, daqui do dia 21, eram as primícias. Por quê? Porque primícia significa terra, coisa que eles não tinham. Tinham sido usurpados. E o Senhor agora deu a terra, e agora essa terra eles poderiam agora cultivar. Eles poderiam tirar o produto da terra. E aí poderia dar ao Senhor e a primícia ao Senhor e aos necessitados, que eram os pobres, as viúvas e os levitas, né? Então, por isso que você vai ver na Bíblia os dízimos aqui, que não tinha nada a ver com dinheiro, os dízimos aqui e os dízimos aqui. Então era Páscoa, primícias e tabernáculo. Eram 3 dízimos anuais. Então eles tinham para quê? Para suprir os pobres, viúvos e levitas. E agora eles tinham o quê? A terra. Então eles agora já podiam cultivar. Eles já podiam ter paz, justiça e alegria. Podiam cumprir o que estava escrito na lei. E isso aqui era um ciclo que durava 7 semanas de dias. Eu fiz até uma correção no vídeo, que eu errei aqui a semana passada, botei de anos, mas é de dias. Então ele botava de 1 a 7, de 1 a 7, de 1 a 7, 7 vezes, né? Que são 49. Eles passavam 7 semanas, começando aqui o dia imediato ao domingo, que é a segunda-feira, eles começavam, e no dia imediato ao domingo, que é ao sábado, que é o domingo, que dava 50 dias, começava o Pentecoste, que é 50. Aí, eles depois de fazer isso, começava o Pentecoste, revestimento de poder. E o Senhor vai mostrar o que é isso aqui, tudinho. Aí, depois, no dia, eu agora não estou lembrado, mas está no vídeo passado, tem um espaço que dá daqui para cá, começava as trombetas, anunciação do Evangelho. Porque tudo que é para cá, irmãos, é para cá, ó, anunciação do Evangelho. E agora também tem um espaço aqui que está no vídeo lá, que eu deixei bem claro lá, a expiação dos pecados. Mas, irmãos, os pecados não foram expiados na Páscoa, né? A Páscoa foi perdoado o nosso pecado. Quando eu criei, e aqui são expiados os nossos pecados. Hebreus diz que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no tabernáculo, isso não sem sangue, né? E depois saía. Quando ele saía, ele pegava todo o povo de Israel e introduzia na festa dos tabernáculos. Estava na lei. Então, era isso que ele fazia. Isso, o tabernáculo terreno, né?
Então, isso aqui está um anúncio, um tipo de quê? Que quando a gente anuncia o Evangelho, nesse ínterim nós estamos com os pecados expiados, quando nós somos convertidos diariamente através do arrependimento, pedindo o sangue do Senhor e sendo a toda hora convertido ao Senhor, nos arrependendo, e o Senhor que está à destra do Pai, lá, e está no nosso espírito, vai expiando os nossos pecados. E a gente tem a promessa que assim como se cumpriu no tabernáculo terreno, ele entrou no tabernáculo não feito por mãos humanas, e agora vai retornar para pegar a sua igreja e introduzir nos tabernáculos. E aí nós vamos ter 1000 anos de desfrute sobre todos aqueles, a descendência de Sem, a descendência de Cã e a descendência de Jafé, que ajudaram o povo de Deus, mas não foram regenerados. Está lá em Daniel capítulo 10, lá no versículo 27, por ali. Ele vai dizer claramente que os 3 animais aqui, esse foi destruído pelo Senhor, que é Roma, claramente foi destruído pelo Senhor, mas esses 3 foi-lhe tirado o poder. Foi-lhe tirado o poder da Babilônia, da Pérsia e da Grécia. Mas eles não foram destruídos, porque esses 3, Babilônia, Grécia e Pérsia, 1, 2, 3, tipifica todo o remanescente das nações, 1, 2 e 3. Foi-lhe tirado o poder, mas eles vão servir a igreja no milênio. Eles vão servir a igreja no milênio, nós vamos os alimentar e por toda a eternidade, que é o que Apocalipse fala. Isso é um plano perfeito. Isso é um plano perfeito que só um Deus perfeito poderia fazer. A gente não consegue lidar com 3 seres humanos. Imagine com a quantidade de gente daquela época para cá. Mais uma vez eu vou parar por aqui. Ainda tem muita coisa, mas não adianta. O que eu peço ao Senhor que tenha ficado é que existe um plano, existe um livre-arbítrio depois da queda. O homem antes da queda não tinha livre-arbítrio, mas depois da queda ele tem o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio que o Senhor dá, bota por terra a predestinação. Porque o que diz aqui, quando você vê um quadro desse aqui, o que é que vocês e eu entendo da predestinação? Quando você vê um quadro desse aqui, Deus predestinou todos para quê? Para salvação, irmãos. Deus não predestinou ninguém para o inferno, pelo amor de Deus. Quando você vê uma coisa dessa, isso é libertador. Ele deu a escolha de ir para o inferno ao homem. Ele, em Mateus 25, ó, o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Por que ele não disse os incrédulos? Por que ele não disse os que não querem me seguir? Porque nós não fomos feitos para o inferno. A nossa constituição não tem nada a ver com o inferno, que pode ser considerada uma condição, como também é uma localidade. O homem que vive na iniquidade apartado de Deus, ele já está no inferno. Por isso que é o trabalho da igreja ir a esse inferno, que não tem poder contra a igreja, arrancar as pessoas enquanto estão na condição, porque quando estiver na posição, um abismo que é intransponível e não se pode passar. Então qual é a função da igreja? Ir para o inferno buscar as pessoas. O inferno posicional, né? Desculpa, o inferno condicional. Cuidado quando editar esse negócio da internet aí, vamos dizer que eu estou dizendo, cuidado aí com essas edições, hein? Presta atenção. Hoje nós vamos buscar as pessoas no inferno, é a função da igreja ir para o inferno buscar as pessoas que estão na condição. Na posição a gente não tem esse poder. Não temos esse poder. Então, esse é um plano lindo que o Senhor está mostrando claramente. Aí você vai para Timóteo. Isso põe por terra. Desculpe quem crê aí na doutrina calvinista, quem crê no... Isso bota tudo por terra. O irmão Ni já nos alertava com relação a isso. Nem calvinismo, nem arminianismo. Não é? O irmão Ni já dizia isso. Então, o que a gente precisa entender é que quando a gente vê um plano desse, não existe predestinação para o inferno, porque em Efésios diz que ele nos predestinou em amor. E quem é predestinado de amor não tem condições de amor mandar ninguém para o inferno. Quem manda para o inferno é um processo de iniquidade e de separação de Deus, que vem como consequência a prática do pecado, que não quer nem nada com Deus. Ele escolhe.
Você vai ver capítulo 9 de Apocalipse, você vai ver capítulo 11 de Apocalipse, você vai ver capítulo 13 de Apocalipse. E hoje eu creio, isso é uma opinião minha, irmão, isso é uma visão minha, particular, que quando eu começo a ler e desfrutar de Apocalipse, eu fico me perguntando ao Senhor por que tanta desgraça e tanta catástrofe. E eu só encontro um motivo: pegar esse povo que está na linhagem de Cã e trazer para nós de Sem. Porque chega para os homens lá, faz de tudo, mas existem vários versículos incluídos ali dentro, embutidozinho, que você quando vai comer você vê. O Senhor fez tudo, mas mesmo assim eles não deram glória nem graças a Deus, antes permaneceram no pecado com adoração a demônios. Quer dizer, Deus prepara uma catástrofe, Deus move terra e céu para arrancar um homem da mão, e o cara não quer, simplesmente ele não quer. Então é Deus que vai mandar ele para o inferno? Ele é que escolheu, rapaz. Então um plano desse, ele bota por terra a predestinação de uns dizer que Deus predestinou, quando não entende, quando Deus predestinou para salvação. É você ler o contexto de Romanos, você ler o contexto de Efésios, você ler o contexto do caráter de Deus. Ele não jamais ia predestinar um homem para ir para o inferno. A predestinação, qual é o predestino do homem? Salvar-se. Está aí a cruz como a maior resposta. A predestinação é para salvação. Deus é longânimo, querendo que todos os homens sejam, é alguns ou todos? Ele é longânimo e quer que todos, porque ele ainda não veio, porque tem muito povo meu nessas cidades, não é verdade? Então a predestinação cai por terra. Essa predestinação diz, não, Deus predestinou alguém para ir para o inferno. Isso é do inferno, isso não faz parte do caráter do nosso Pai. Nós somos seres caídos, regenerados, mas que estamos em processo de transformação. Quem de nós geraria um filho com um propósito desse? Qual é um pai que geraria um filho com a consciência dessa de um dia, se ele não fizesse o que ele mandasse, ele iria botar num determinado local? Quem? Será que isso vem de Deus? Se nós somos imagem e semelhança dele, que tudo que vem dele é uma projeção, tudo que vem de nós é uma projeção dele, refletindo quem ele é, tanto no incrédulo, como no ateu, como no mais puro filho de Deus, mas é um reflexo do próprio Deus. Aí Deus iria criar uma pessoa para lançar no lago de fogo, no inferno, seja lá porque eu disse a você que era para fazer e você não fez. Isso não é um Deus não, isso é um ditador. Nós temos um pai, né? E ele criou esse plano aí, que ele não podia, não tinha para quê. Não tinha para quê. Né? Mas naquele problema lá do Éden, ele podia ter sido juiz, mas ele escolheu ser pai. Então, que a gente possa refletir isso de uma forma, assim, livre, irmãos, que o Senhor nos livre de conhecimento, de querer isso para saber quem é Noé, quem é Cã, quem é Sem, quem é Jafé, porque o Jebuseu, não, é para saber quem eu sou. Isso já vai me dizer quem é Deus e quem eu sou, e onde eu estou, e o que é que as minhas escolhas podem fazer, e para onde pode me levar. Então Deus diz, eis que ponho, está aí, Deuteronômio 30 para os irmãos desfrutar. Então, eu espero que a gente veja que hoje, para a igreja, nós fomos tirados do mundo para comer da pura palavra do Senhor, ter o Senhor como nossas primícias, ser revestido de poder para anunciar o Evangelho, aonde estamos sendo a todo instante, se pecarmos, porque nós agora não somos mais uma consciência iníqua, mas uma consciência de equidade, mas pode ser, e infelizmente vai acontecer que nesse percurso aí a gente deu uma escorregada, aí pede o sangue, pede a graça, toma o Senhor como nossa justiça, Ele expia nossos pecados, e estamos aguardando os tabernáculos. Isso Ele fez para gerar consciência em Israel, isso Ele está fazendo para gerar consciência em nós, que é o que está faltando, consciência de natureza, de propósito, para saber que todo sofrimento tem um propósito, me conformar à imagem do Senhor. E aí eu sei minha vocação e sei meu chamamento, que era isso que os efésios estavam precisando quando Paulo orou. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Jesus é o nosso Senhor.